Olá, amigos da TV Nova Luz. Olha, vocês vejam que agora nós estamos num novo formato, que nós estamos gravando em casa, né? De casa. E é com muita alegria, meus irmãos, que esse encontro nos permite falar de Jesus ao seu coração. A TV Nova Luz é um centro espírita virtual. Ela foi criada para ser um centro espírita virtual e talvez nós nem imaginávamos que teríamos essa chance tão grande de dar continuidade aos trabalhos através da internet. Na semana passada, nós falamos sobre o pensamento, como que o pensamento é importante durante esse período da pandemia. Está entrando no ar, e agora nós vamos falar outra vez também em pensamento. Está entrando no ar o programa Viver e Transformar. Então, aqui de volta, nós vamos lembrar o que a Soninha falou na semana passada, que foi muito bonitinho, falando da NASA, não aquele instituto de levar a gente para a Lua, mas para levar a gente à nossa supraconsciência. Então, ela falou que o NASA, o N, representa nomear. Quando você tem algum sentimento que precisa ser examinado, você não deixar de dar nome a ele. Por exemplo, quando você está sob o império do ciúme, lembre-se de dizer, não, eu realmente ainda estou ciumento, porque o ciúme também pode ser corrigido, né? Eu estou sob o império do ciúme. Dar nome a ele, é o ciúme o sentimento que está me incomodando. Depois ela falou na letra A, que quer dizer aceitar. Então você toma consciência, poxa, eu estou vivenciando esse temperamento que me prejudica muito, que prejudica os outros, etc. Depois sair de você e ficar de fora para perceber o quanto você está sofrendo, o quanto esse é um sentimento ruim, que não faz bem para ninguém, você examinar esse sentimento de fora que você está passando. E, por último, agir. Qual é o projeto que eu tenho para vencer essa paixão da alma que me faz tanto mal? Então, nós vamos dar continuidade a esses estudos da Soninha e eu vou chamá-la porque ela começou no final do programa a falar dos pensamentos como se fosse um sanduíche num piquenique. Eu acho que ninguém entendeu muito bem, porque ela teve que falar muito corrido, né, Soninha? Então, dá continuidade a esse estudo para depois a gente cantar com a Rosália. Ela vai esperar um pouquinho, porque a gente precisa esclarecer isso aí que ficou no ar, né? Isso aí, Leila. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, onde vocês estiverem. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E interessante, porque a gente vai começar o programa matando a fome de saber o que é isso, com sanduíches, né? Bom, é o seguinte, a comparação não é minha, não. É do psicólogo, né, de um pesquisador chamado Stephen Gilligan, e ele traz isso num livro que ele publicou chamado A Coragem de Amar. Ele compara o nosso pensamento com um sanduíche no piquenique, porque ele traz uma metáfora, né? Que se você vai para algum... Ele fala do piquenique por conta das formigas que tem lá. Normalmente nós vamos fazer um piquenique numa relva, né? Num lugar assim mais onde você pode estar mais à vontade, mais na natureza. Então, você vai chegar lá, estende a sua toalha, coloca a sua cesta de piquenique ali, pega o seu suco, frutas e um sanduíche, que normalmente tem nos piqueniques. Daí você resolve ir banhar os seus pés no riacho que tem ali perto, por exemplo, e deixa o seu sanduíche lá. Quando você olha do riacho para o sanduíche, você vê uma formiga, ou duas, ou três, andando ali em volta do sanduíche. Aí você fala, mas eu vou continuar aqui, essa água está tão gostosa, e a formiga está chegando, né? E você ignora
que ela está chegando perto do sanduíche. Até que quando você resolve voltar para comer o seu sanduíche, as formigas já tomaram conta dele. Já tem tanta formiga. Isso acontece também no açucareiro lá em casa, se tem formiga. Não aconteceu já na casa de vocês? Se deixa o açucareiro aberto, as formigas entram que você não tem mais jeito de tirar? Não é assim? Então ele fala disso e ele compara isso com os nossos pensamentos. Se você tem um pensamento negativo, por exemplo, um pensamento muito comum nas pessoas é: eu não sou boa o suficiente para nada, eu não sei, não sirvo para nada. Se você tem esse pensamento, e aí você começa a pensar, não, é verdade, eu acho que se eu não sou bom, eu vou estudar, como a gente falou na questão da NASA, né? Qual é como é que eu vou agir para resolver essa situação? E aí é como se você tivesse saído do riacho e, ó, sai daí, formiga, me dá meu sanduíche aqui, e guardasse o sanduíche num lugar melhor. Isso é quando você já faz isso no início. Mas se você deixa e continua, realmente eu não sou, porque daquela vez não deu certo, porque daquela outra, e aí a coisa vai crescendo, vai crescendo, que você se convence que você não é bom o suficiente. E mesmo que outros digam para você que nada, você é tão legal, você é boa nisso. Eu gosto quando você vai lá na TV Nova Luz e fala, aí você fala assim, não, mas eu não faço, só falo bobagem lá, não sirvo para nada, porque os pensamentos já tomaram conta da minha mente, da mesma forma que as formigas tomaram conta do sanduíche. Ficou claro? Hein, Leila? Muito claro, Soninha. Agora eu vou pedir a Rosália, então, que cante a sua música, né? Que sempre nós nos embalamos, nos inspiramos, né? Com a sua voz tão bonita e a música muito boa, para a gente dar seguimento agora ao nosso pensamento 2, né? Isso aí. Olá, pessoal, uma alegria grande estar com vocês. Enquanto a Sônia estava falando, eu estava pensando em uma música, mas agora me veio uma outra música na cabeça, que é da Marielza Tiscati. O nome da música é Estrela Matutina. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Então tá, minhas meninas. Então, Rosália, essa música linda que você cantou, né? Fala para nós um pouco o que tem ela a ver com esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e com o pensamento, que a gente tem que exercer uma vigilância muito grande no pensamento. Fala para nós um pouco sobre isso. A Marielza, ela é muito feliz quando ela fala que o nosso pensamento, ele clareia e ilumina, né? Quando ela chama a gente de estrela da manhã, ela pega a parte do evangelho que trabalha com não coloqueis a candeia sobre o alqueire, né? E a candeia, na época de Jesus, era uma vela e o alqueire, o pratinho que segurava a vela. Ou seja, se a candeia está sob o alqueire, ela não vai iluminar, mas se ela está por cima, ela vai iluminar e clarear. E é muito interessante a gente pensar nisso, por exemplo, a minha irmã Natália, ela diz que a vida dela é muito mais feliz depois que ela descobriu que tudo que ela sente tem nome. Quando a gente provoca, né, os nossos colegas, quando a gente conversa e diz que para a gente ser cientistas de nós mesmos, para sermos cientistas das nossas emoções, é nesse sentido.
Se eu sei que o que está me afetando, se eu sei que o que eu estou pensando tem a ver com a tristeza, tem a ver com o ciúme, tem a ver com a insegurança, eu consigo trabalhar melhor a minha relação com essas emoções, a minha relação com esses pensamentos, né? E então eu descubro que tudo tem nome, né? E eu consigo dar significado ao que eu estou sentindo. Então, quando a Maria Elza diz, né, que o nosso coração é essa estrela matutina que clareia e ilumina, é porque o nosso sentimento, para a gente sentir, a gente passou por aqui, a gente passou pelo campo do pensamento. E é preciso, né, muito mais do que preciso, é necessário que a gente realmente transforme os nossos pensamentos. E tome cuidado, né? Mas esse cuidado, ele pode ser cuidado no sentido de prudência e ele pode ser cuidado no sentido de cultivado. Quando a gente cuida do nosso pensamento, a gente precisa observar realmente, né? Os espíritos nos dizem que a influência é muito maior do que nós possamos imaginar. E nós precisamos ter esse cuidado de entender que muito daquele pensamento que é constante é uma influência, né? E a gente precisa trabalhar, a gente precisa transformar essa nossa relação. No mesmo capítulo que fala sobre a candeia e o alqueire, Kardec ele separa um dos itens para explicar, por exemplo, por que Jesus fala em parábolas. E é muito interessante, porque é uma linguagem muito simples, né. A parábola, ela não é uma metáfora da vida. A parábola é uma alegoria. Parábola é observação do todo. Então Jesus, né, na sua didática, olha que legal, né, a gente fala muito hoje da palavra empoderamento, né. Não a que vem do inglês, o empowerment, que é você dar poder a alguém, mas um empoderamento aqui no Brasil muito baseado na pedagogia de Paulo Freire, né, você descobrir que tem poder. Mas olha só, 2000 anos antes de Paulo Freire, já era a pedagogia de Jesus, né, escutava as necessidades dos outros e trabalhava com as necessidades dos outros. A gente tem encontrado muito pouco, Leila e Sônia, pessoas que nos ouçam, né. A gente está com muita necessidade de escuta e a gente não tem encontrado muitos ouvidos. Mas é interessante, meus amigos, a gente também fazer essa busca por uma autoescuta. O cuidado com o pensamento, ele vai passar por esse processo da autoescuta. E é exatamente esse lembrete que a Maria Elza diz, né? Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, que é a mesma mensagem de Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, a partir de um cuidado interno, a maneira como você vai se expressar externamente vai modificar. E dentro desse momento de pandemia, que é um momento muito difícil, nós não temos, de uma certa maneira, encontrado, né, muitos caminhos luminosos. É por isso que o programa, ficou duplo, né, porque as necessidades também são nossas. O que que vocês acham, meninas? É porque me veio na cabeça agora um livro que eu reli ultimamente, chama Nos Domínios da Mediunidade, onde tem um mentor que chama Albério. E Albério diz que a mediunidade é uma coisa totalmente orgânica, porque é mente a mente que ocorre a mediunidade. Mas eu me lembrei dele porque ele disse assim: a nossa mente, ele faz uma analogia da nossa mente com o espelho. Ele diz assim: a nossa mente é como um espelho, que ela é capaz de refletir as luzes da espiritualidade, né? Se você pega um espelho, aí ele fala de forma pedagógica mesmo, você pega um espelho, põe no sol ou perto de uma luz, aquele espelho ele reflete todo aquele brilho. Mas se você pegar esse espelho e colocar no lamaçal, enfia dentro de um lamaçal e enche de lama a superfície do espelho, ele não é capaz de refletir mais nada. E aí é o caso do formigueiro da Soninha. Se você pega a sua mente, o seu pensamento, né, e põe exposto e não vigia, não tem uma vigilância sobre aquela coisa que você pensa que é muito bom, né? Você está num pensamento ligado no bem, de repente vem um pensamento estrangeiro, assim que a gente sabe que os espíritos nos influenciam com sutileza, vem aquele pensamento, tanto é assim que Emmanuel diz, quando o pensamento teme se fixar, cuidado,
porque muitas vezes esse pensamento veio cheio de sutileza para te esmorecer, para te deixar triste, para te deixar depressivo. São pensamentos autodestrutores. Então, se você se permite esse lamaçal, né, falando em analogia, em parábolas, né, se você se permite que esse lamaçal tome conta do seu espelho, você permite que esse formigueiro tome conta do seu sanduíche, aí você perde a oportunidade de estar ligado na sua supraconsciência, de estar ligado com os amigos espirituais, e aí você se enche de medo, que o medo não é bom parceiro. Fala aí, Soninha. É verdade, é isso mesmo. Então, a gente está chegando à conclusão que nós não somos o nosso pensamento, não é isso? O pensamento é simplesmente o nosso pensamento. E nem sempre espelha a realidade. Existem pesquisas, né, que já comprovam, assim, coisa de estatística de pesquisa, né, que cerca de 50% do tempo da nossa vida acordada é pensando coisas que não se referem ao nosso presente. Então, eu estou aqui conversando com você, falando no programa, mas aí estou pensando em outra coisa, por exemplo, né? Então, a maioria das pessoas agem dessa forma, não tem esse foco, que é importante. Então, como é que você vai prestar atenção no pensamento? Porque, assim, por exemplo, uma questão, se eu me considero, e não me considero não, mas é uma pessoa que se considera muito agressiva, muito violenta, né? E que ela age por impulso, né? Aí, normalmente, isso tem a ver com questões do passado, crenças e valores que ela tem, né, para poder se defender, enfim, isso não vem ao caso agora. Mas essa pessoa se considera agressiva. Se ela começar a prestar atenção naquele instantezinho que acontece antes dela falar, dela agredir, dela ter aquele impulso, porque muitas vezes é um impulso, se ela começar a prestar atenção no que ela pensa antes disso, né? Porque, na verdade, a agressão já é uma atitude, né? É um comportamento. Então, ela vai começar a pensar. É como a Rosália falou, ouvir o seu pensamento. E ouvir o pensamento, ouvir, ali, na verdade, é mais do que ouvir, a diferença do escutar, né? Escutar o seu pensamento, prestar atenção nele, é exatamente isso. Poxa, se toda vez que alguém fala alguma coisa para mim, eu reajo de uma forma que eu não quero, eu começo a prestar atenção aqui em mim. O que me faz reagir dessa forma? E você pode descobrir que sempre tem alguma coisinha, algum gatilho que te faz reagir dessa forma, né? E uma das coisas muito interessantes é que isso, na verdade, qual é a técnica? Você acaba virando um observador de você mesmo. E isso é muito importante, você observar-se como se você não fosse, como um meta-observador mesmo, ter uma visão de fora dessa maneira de agir. E também aceitar, nomear, né? Então, como a Leila falou do ciúme, né? Eu estou ciumento, não significa que você seja ciumento. Então, você nomeia e você sabe que você não é aquele pensamento. E questionar também, porque a maioria, o nosso cérebro, ele é muito engraçado. Engraçado não é bem a palavra, mas deixa eu chamar de engraçado. Porque ele faz uma confusão danada na cabeça da gente, já repararam isso? Ele faz a gente acreditar em coisas que não é verdade, né? Não. E aí você acaba agindo dessa forma. Então, se você, apesar de você ter um comportamento agressivo, não necessariamente você tem um problema mental, um bioquímico, que te cause esse comportamento agressivo. Então, você precisa ser um observador, prestar atenção no gatilho que está vindo. Você vai falar, mas isso é muito difícil. Tudo no início é difícil. Andar de bicicleta, dirigir, falar, andar, o bebê, já viu quantas vezes o bebê cai até ele aprender a andar direitinho?
Tudo é difícil, mas não é impossível, não é verdade? Tudo exige trabalho, esforço, né? E nós estando dentro de casa, na pandemia, é muito bom a gente falar isso, que o pensamento, meus irmãos, eles constrói ou desconstrói a nossa saúde. Por quê? Não é o fato da gente... Por que nós estamos trancados dentro de casa? A gente tem que entender que nós estamos trancados dentro de casa porque nós não temos hospitais suficientes para abrigar todo mundo que adoece. A verdade é isso. Então, é bom que a gente fique para a população ir adoecendo aos poucos. E é um desafio muito grande, porque esse mundo virótico, tem até amigos meus que falam sobre isso. A gente tem um mundo, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal, o reino angelical e o reino virótico. É um reino totalmente à parte e totalmente desconhecido do ser humano. E a gente sofre as influências desse reino viral, porque até o médico, quando não sabe por que a pessoa adoeceu, ela diz, é virótico, é uma virose, porque não tem definição o que esse elemento material vai fazer dentro do nosso organismo, que ele vai tomar vida e, às vezes, tomar a nossa vida. Então, é um desafio para a humanidade o reino viral. E nós temos que tomar consciência que a gente tem que fazer a nossa parte. Kardec fala muito sobre a ciência. Ele disse, se a ciência provar que nós estamos errados num ponto, nós vamos abrir mão das nossas crenças e seguir a ciência. Porque a ciência é muitas pessoas pesquisando. Um cientista, para chegar numa tese, numa hipótese, eles estudam muito, é uma longa caminhada debruçado nos livros para nos dar um resultado melhor. Então, nós temos que manter essa esperança, manter o otimismo, em vez de ficarmos brigando pelo político A, pelo político B, que agora o Brasil está assim, né? É uma luta para querer provar que alguns têm razão, outros não têm razão. Meus irmãos, nós não sabemos nada de nada. Vamos pacificar a nossa alma, não é? Vamos nos dar as mãos, vamos ouvir o que todo mundo que está pesquisando tem a dizer para nós aprendermos. E a gente, enquanto a humanidade terrena não se fraternizar, a verdade é essa. Enquanto nós não entendermos as lições de fraternidade, nós vamos passar por todos esses apuros. Então, a gente está dentro de casa, vamos fazer uma rotina boa para a nossa vida. Nós não estamos porque queremos, nós estamos porque é necessário. Então, vamos pensar, fazer como a Rosália e a Soninha, mergulhar para dentro de nós mesmos, escutar um pouco quais são as nossas ansiedades, né? Por que nós estamos tão estressados, por que nós estamos subindo tanta pressão, acelerando tanto o coração, o que está acontecendo? A doutrina espírita tem recursos para nos ajudar. Que recursos são esses, Rosália? Na verdade, enquanto você estava falando, eu estava pensando numa campanha que é uma campanha de muitos anos, né, das nossas federativas, que acolher, consolar, esclarecer e orientar, né. Nesse momento, a gente está precisando realmente do acolhimento e do autoacolhimento, né. A doutrina espírita, ela nos dá, dentre as muitas certezas, as certezas de que nós estamos, nós não somos, né. A certeza de que tudo passa, a certeza de que nada acontece sem a vontade de Deus, né. Então esse momento de pandemia é um momento para a gente ressignificar, né, para a gente, como diz a Maria Elza na sua música, que a gente faça nascer uma nova manhã dentro de nós, né. A necessidade de novas manhãs, de novos caminhos, de novas descobertas, é o essencial, né. Nós brincamos na nossa primeira no retorno, né, do que a gente tem feito de diferente, porque a gente está descobrindo coisas novas, né. É o momento em que a gente está procurando reduzir os danos, porque há um dano, e ninguém vai sair igual,
de uma pandemia, ainda que diga que eu não fiz isolamento, né? Mas como você dizer que a pandemia não existe se há uma pandemia em escala mundial, né? Se milhares de pessoas já vieram a óbito, né? Se milhares de países estão tomando cuidados, né? Então é um momentinho também da gente começar a pensar que para a gente fazer essa nova manhã, a gente precisa de uma estratégia, né? E essa estratégia ela passa pelo acolhimento, passa pelo consolo às nossas dores, né, passa pelo esclarecimento da doutrina espírita e da orientação, né. Assim como a TV Nova Luz continua com a sua casa espírita virtual, as outras casas continuam com seus trabalhos virtuais, no sentido da gente se entender um pouco mais nesse universo, né, e de tentar de alguma maneira fazer a nossa parte. Como você muito bem lembrou, nós estamos num momento que é um momento de polarização, e toda polarização é muito grave, né. Tem um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que ele diz que os extremos, na verdade, são bem próximos, né. Então a gente procurar um caminho que a gente considere que é um caminho extremista, na verdade a gente está indo, ao encontro de tudo aquilo que a gente nega. É o momento da gente refletir também sobre isso, né. A gente estudou e começou a estudar o Homem Integral, estudamos outras obras da parceria de Valdo e Joana, que buscam esse equilíbrio, que buscam esse caminho do meio. Eu acho que é um conselho que eu me dou todos os dias e que eu dou para vocês, meus amigos, que a gente busque esse caminho do meio e façamos nascer uma nova manhã. É isso mesmo, meus irmãos. Não sei se está na nossa hora, se já está na hora da gente despedir, né? Mas a gente gostaria de concluir que o pensamento precisa ser muito observado, como disse a Soninha, no NASA, a gente tem que observar as nossas emoções, observar os nossos pensamentos, anotar, vamos anotar essas coisas que nós vamos passando, de repente fazer um diário, de repente você começa a escrever, de repente começa a tocar um instrumento novo, de repente vira poeta. Tem tantos momentos bons que nós podemos usufruir de nós mesmos, que se esse tempo nós passamos fugindo de nós mesmos, é o momento da gente se encontrar, da gente se abraçar, da gente se escutar. Então, eu vou passar a palavra para as meninas despedirem e vamos despedir até o nosso próximo encontro, né? Vamos, Soninha. Pois é, Leila. Então, eu acho que o importante é a gente ter essa noção de que, cuidando do pensamento, nós seremos capazes de tomar melhores decisões diante das situações, dos desafios que se apresentam. Então, porque eu vou deixar de ser aquela pessoa agressiva, eu não vou mais deixar que o medo tome a decisão por mim. Afinal de contas, quem tem que ter o controle de mim enquanto pessoa, ser vivo, sou eu mesma, né? E só com autoconhecimento, só com cuidado e com uma palavrinha muito boa e muito importante para sempre: compaixão. Compaixão por nós mesmos, né? Eu tenho que ter compaixão comigo, eu tenho que ter muito carinho para fazer tudo isso, sem aquele julgamento, sem estar apontando o dedo, empatia, para que eu tenha também a compaixão com o outro, me colocando no lugar dele e entendendo que ele também tem dificuldades. E aí a gente vai conseguir fazer uma nova manhã, com compaixão, com amor, com solidariedade, com autoconhecimento e com muita paciência, porque Jesus tem tanta paciência com a gente que nos manda de volta várias vezes, reencarnando e reencarnando, até que a gente consiga aprender pouquinho, pouquinho, pouquinho a cada vez. Tá bom? Então, paciência, autoconhecimento, alegria para vocês e muita gratidão no coração. Um beijo grande, até a próxima. Rosália, despede. Um beijo grande, vou cantar a música e aí fica também como a minha fala final, já agradecendo por essa semana, tá bom? Isso mesmo, meus irmãos, que a gente possa continuar nessa jornada de estudo, porque o conhecimento amplia o nosso pensamento. Como diz o grande educador Rubem Alves, educar é ensinar a pensar. Então, nós temos que aprender a pensar. Parece que é uma utopia isso, mas não é. O nosso pensamento vai feito um macaquinho louco, né, como diz os orientais, e a gente não segura
os pensamentos negativos e eles trazem consigo um bojo de influência espiritual ruim. Então, vamos vigiar o nosso pensamento e agradecer a Jesus por tudo isso que recebemos do conhecimento através da doutrina dos Espíritos. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã.